Eu vou relembrar aqui uma peça do Nelson Rodrigues, que é o Beijo no Asfalto. É uma das principais peças do Nelson, né, que é considerado talvez o maior dramaturgo do Brasil, né? Todos os tempos, e maiores do mundo em todos os tempos também. O cara aqui é equiparado até o Shakespeare. E essa peça Beijo no Asfalto, ela foi das mais importantes, né? Porque ele tinha aquela maneira de falar, aquele universo do Nelson Rodrigues, que era aquele negócio fantasioso, tipo surreal, né? Ele falava as coisas assim de uma forma exagerada, né? Ele fazia uma caricatura, aumentava as coisas, né? E o Beijo no Asfalto, mais ou menos, era uma rede de intrigas, que o personagem principal ele começou a ser acusado de uma determinada coisa que eu não me lembro agora no momento o que era, mas foi um fato lá corriqueiro, uma coisa sem importância nenhuma, e começaram a transformar aquilo numa coisa monstruosa, né? Aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e quando um contava para o outro, aquilo aumentava, aí aumentava mais, aí de repente aquilo virou realmente uma coisa imensa, parecia um crime de Estado, né? Uma coisa. O delegado de polícia chama ele na delegacia. O senhor vai confessar o que o senhor fez? E o cara não sabia de nada, ele não sabia nem o que estava acontecendo. E o delegado já querendo enquadrar e acusando ele assim, como se tivesse cometido um assassinato ou coisa pior. E a coisa vai tomando essa forma, ela vai se avolumando e vira aquela coisa que o cara. Aquela coisa surreal, que ele não sabia nem o que era, de repente vira uma coisa imensa, que a vida dele ficou completamente tomada por aquela situação, ele não podia fazer mais nada, e no final ele morre assassinado. Então, essa caricatura que o Nelson Rodrigues fazia, ele extraía de fatos da vida real. Ele era totalmente realista, fazendo uma linguagem surreal. Mas os personagens, os fatos, eles tinham uma psicologia muito apurada, né? E era tudo baseado em experiências que ele tinha vivido, que ele tinha visto. Então, o Nelson Rodrigues, ele retratava a realidade, mas usando uma linguagem afigurada, né? E fazendo todo quase que um realismo fantástico, né? Mas sempre muito dramático e muito trágico também. Aí me faz lembrar a história do falecido Ferreira Goulart, que foi poeta, né? Ele era poeta e entrou para o Partido Comunista, para o setor cultural do Partido Comunista, a pedido lá dos amigos: eu posso botar teu nome aqui? Pode botar teu nome? Ele falou: não, pode botar, não tem problema. Ele ficou participando como organização do partido, como poeta praticamente, né? Sem ter muita participação nos movimentos, aquela coisa toda. Nisso, nesse rolo de estar com o nome dele lá, ele foi mandado para a Rússia, ficou um ano, tipo exilado. Quando voltou, não tinha mais como ficar. Aí foi pro Chile, teve o golpe do Pinochet, ele teve que sair, foi para a Argentina, teve outro golpe. Ele conseguiu voltar, e aos trancos e barrancos, depois de anos, voltou para o Brasil. E ele viveu uma perseguição enorme, né? E ele contando, ele falava exatamente isso, era uma coisa bem assim que lembra essa coisa do Beijo no Asfalto. Porra, não tem nada com isso, eu não sou de luta armada, não sou favorável à guerrilha, não acredito nisso, não tenho nada com isso. E quando se viu, um exilado, como se fosse um cara perigosíssimo, né? Um cara que não podia ficar no próprio país dele, rodando de país em país. Então é exatamente a situação da ficção, da peça Beijo no Asfalto, que se dá desse caso aí do Ferreira Goulart. Mas esse caso é só um exemplo, né? Porque no dia a dia pode-se notar muito esse tipo de coisa, né? Uma pequena intriga, um pequeno comentário, ele pode deflagrar um problema muito sério. E aquilo vira uma dimensão, assim, às vezes muito grande, e acaba até destruindo a vida de uma pessoa, né? Isso não só no cenário político, no cenário noticiário, as pessoas conhecidas, né, famosas, não, mas no dia a dia mesmo é bem possível se notar isso. Então, o Nelson Rodrigues era o homem da realidade, né?
Ele conseguia retratar a realidade do seu submundo, no seu subconsciente, lá por trás dos panos, né, de fazer uma avaliação muito precisa, muito psicológica, né, usando uma linguagem assim de caricata, exagerada, dramática, trágica, tudo junto. Realmente um cara genial, né? E o Beijo no Asfalto é uma obra que deve ser realmente bastante estudada, porque ela ajuda a revelar esse comportamento humano, esse comportamento tóxico, que pode se dar muito dessa forma, né? Como é que a pessoa pode ficar destruída dentro da sociedade sem ter feito absolutamente nada de errado. Então, Nelson Rodrigues realmente foi o cara, né? É o homem da tragédia, da comédia também, porque era engraçado as passagens dele, e é um cara que é comparado ao Shakespeare, ao William Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos.